a doutrina da Trindade, ela é imprescindível para a fé cristã? Ou ela deve ser contextualizada para o século XXI? Ou até mesmo descartada, visto que para alguns ela mais confunde do que esclarece? Estes e outros temas no livro Introdução à Trindade, de Line Faber Lorenze. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes e nesse vídeo falarei sobre o 15º livro, lido em 2018, Introdução à Trindade. Esse livro ele é escrito por Line Faber Lorenze, ela é professora de religião na Faculdade de Augsburg, em Minneapolis, e ela pretende aqui nessa obra falar sobre a doutrina da Trindade e reautenticar essa doutrina, usando para isso conceitos ortodoxos da teologia feminista e também do pensamento do processo, ou teologia do processo. O livro é publicado pela editora Paulus, possui 160 páginas e é dividido em 7 capítulos. No primeiro capítulo, o desenvolvimento da doutrina da Trindade. Ela vai falar sobre os eventos históricos que culminaram com o desenvolvimento dessa doutrina na Igreja Oriental, começando pelas cartas paulinas, passando pela polêmica entre Atanásio e Ário e culminando com os padres capadócios. Aqui ela vai destacar que na tradição oriental, a doutrina da Trindade ela estava intrinsecamente ligada a outros temas da teologia, como a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a cristologia, que é a doutrina a respeito da pessoa de Cristo. Sendo assim, o Pai estando no mundo e o Filho na pessoa de Jesus e o Espírito Santo habitando no crente, isso faz com que o ser humano ele seja divinizado a partir do batismo. Então veja que a salvação e a doutrina da Trindade estão intimamente ligados na tradição oriental. Já no capítulo 2, que é a doutrina da Trindade no Ocidente, ela vai explicar que a partir do século IV, com Agostinho, haverá um rompimento com essa tradição oriental. Para Agostinho, Deus não salva através da persuasão, como na tradição oriental. Deus salva única e exclusivamente por sua misericórdia, por um ato misericordioso, através da sua graça irresistível e incondicional. Sendo assim, a doutrina da Trindade ela se desvincula do processo da salvação. Calvino e Lutero eles vão seguir o caminho trilhado por Agostinho e também vão entender a Trindade da mesma forma, mais como um mistério do que uma teologia a ser explicada. Capítulo 3, formulações recentes da tradição agostiniana, vai falar aqui sobre alguns teólogos já agora do século XX que seguem a tradição ocidental, a tradição agostiniana, porém eles promovem algumas mudanças. Ela vai citar alguns teólogos, o mais importante que merece destaque é Karl Barth, teólogo alemão, talvez o teólogo mais importante do século XX. Ele vai dizer que a doutrina da Trindade está baseada na revelação da pessoa de Jesus. Ele vai evitar o uso do termo pessoa para evitar que seja confundido com personalidade. Então aqui é uma forte ênfase de Karl Barth no monoteísmo, na unidade de Deus. Capítulo 4, formulações não agostinianas na tradição ocidental. A autora do livro continua na tradição ocidental, no entanto, ela vai citar teólogos que vão romper radicalmente com a tradição agostiniana. A maioria desses teólogos fazem parte dos protestantes liberais. Eles vão rejeitar a doutrina da Trindade ou por achá-la inadequada para os dias de hoje, ou até mesmo por achá-la sem muita importância para a teologia. No capítulo 5, a doutrina da Trindade de Jürgen Moltmann, esse teólogo ele vai basear sua teoria da Trindade com a teoria histórica e social. Para ele, a doutrina da Trindade, Deus ele se relaciona com o mundo de maneira que ele se autolimita para poder preservar a liberdade das suas criaturas.
E ele vai rejeitar uma doutrina da tradição ocidental, que é a doutrina do filioque, ou filioque, que diz que o Espírito Santo, no Credo Niceno, foi acrescentado esse termo, filioque, que diz que o Espírito Santo procede não só do Pai, mas também do Filho. E o Moltmann vai rejeitar essa doutrina, dizendo ele, porque se o Espírito Santo procede também do Filho, então o Filho não seria filho, deveria ser pai. Então, essas algumas mudanças de Jürgen Moltmann em relação à doutrina da Trindade na tradição ocidental. Nesse ponto, ele se aproxima mais da tradição oriental, já que o termo filioque foi acrescentado a partir do Credo Niceno, século IV. Capítulo 6, e aqui eu acredito que seja realmente um ponto principal do livro, onde ela queria chegar realmente, que é o feminismo e a doutrina da Trindade. Ela vai explicar que a teologia feminista ela visa fazer mudanças na linguagem. Para a teologia feminista, a teologia tradicional ela é patriarcal, machista e excludente, ela exclui a mulher. Então a teologia feminista ela propõe uma mudança de linguagem. Aí ela começa argumentando, usando argumentos de algumas teólogas feministas, que até a teologia tradicional entende que as palavras, que os termos que nós usamos para descrever a Deus não são 100% adequados para descrever a divindade. Então, por que se apegar a termos masculinos? Para algumas teólogas feministas, o apego a esses termos de poder, de masculinidade, são idolátricos, não passam de idolatria. Então, por que não usar termos femininos ou neutros? Então, vai ter alguns teólogos feministas que vão mudar os termos da Trindade. Ao invés de pai e mãe, por exemplo, ao invés de filho, amante, e por aí vai. Então, para a teologia feminista, pecado é justamente essa exclusão da mulher. E salvação seria justamente o ser humano tentar lutar para romper esse ciclo de exclusão e fazer o mundo um mundo melhor. Tentar transformar esse mundo num lugar melhor. Capítulo 7, os teólogos do processo. E aqui eu confesso que é o capítulo mais complicado. Essa teologia do processo, o pensamento do processo, não é uma ideia fácil de se entender. O que eu posso dizer para vocês é que para esse pensamento o futuro ele está em aberto, ou seja, o futuro vai ser construído através da relação entre Deus e as suas criaturas, sendo assim a Trindade ela está em constante relacionamento com a sua criação e a Trindade ela vai, através da persuasão, vai apresentar os melhores futuros possíveis e tentar persuadir o ser humano a fazer escolhas que estejam de acordo com o propósito de Deus. Foi isso que eu pude abstrair desse pensamento do processo. Ela cita aqui inúmeros teólogos, inúmeros pensadores que vão abordar a teologia da Trindade, a doutrina da Trindade, através desse prisma. E no capítulo 8, ela vai falar sobre a doutrina da Trindade reautenticada. Aqui ela vai dar a sua opinião e vai fechar o seu livro dizendo que uma teologia da Trindade, uma doutrina da Trindade que seja autêntica para os dias de hoje, tem que ter elementos ortodoxos, elementos aceitos tanto pela teologia da tradição oriental quanto ocidental, mas que não podem mais usar termos inadequados. Deve haver uma adequação para os conceitos, para os dias de hoje. Então, ela vai acabar realmente tomando elementos da teologia feminista, que era o que eu já esperava quando eu comprei o livro e vi o sumário. Eu já imaginei que era isso que ela ia propor, e realmente foi. Ela propõe mudanças de termos e também ela utiliza elementos da teologia do processo para reautenticar a doutrina da Trindade. A diferença é que ela não rompe totalmente, ela acaba preservando alguns conceitos ortodoxos, principalmente o da tradição oriental, que vincula a doutrina da Trindade com outros temas teológicos, repito, como a soteriologia e a cristologia.
Então, a minha opinião sobre o livro é que se você quiser realmente entender como a doutrina da Trindade ela se desenvolveu ao longo desses 2000 anos, é um livro muito bom. É um livro que tem muitos dados bibliográficos, muitas referências, e você tem um entendimento como a doutrina ela não é algo que caiu do céu simplesmente. Ela é fruto de polêmicas, é fruto de muito pensamento, especulações, e muitas vezes sem usar a Bíblia, sem usar versículos bíblicos. Então, em termos históricos, conceituais, é um livro muito bom, principalmente porque aborda questões da moda, questões agora atuais, como teologia feminista, teologia do processo, que é coisa agora contemporânea. Então, se você gosta desses pensamentos, é um livro muito bom. Se não, se você se confunde facilmente com esses conceitos, não tem ainda muita familiaridade com esses conceitos, é um livro que pode deixar confuso a princípio. Então eu não indico para quem está começando o seu estudo teológico nesse momento. Então é um livro interessante, 3 estrelas para ele, Introdução à Trindade, de Line Weber Lorenzi. Agradeço se você ficou até aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Dê um like aí no vídeo, compartilhe, se inscreva e aguardo você no próximo vídeo. E vamos ler, porque ler é preciso.